Já estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Portal ESN e hoje eu recebo o deputado federal Geraldo Mendes, o homem do chapéu, e a gente quer saber essa história. Seja bem-vindo, deputado, e por quê? Vamos começar contando essa história, por que o homem do chapéu? Cristina, é um prazer estar aqui na Rede Sul Notícias, esse meio de comunicação tão sério e tão transparente aqui na nossa região central do estado. E o homem do chapéu, porque eu sempre pelo chapéu, né? Em primeiro lugar, eu sempre fui do interior, da roça, né? E o chapéu sempre representou o homem do campo, o trabalhador, uma pessoa honesta, né? Então, eu tenho uma estima, gosto muito do meu chapéu, sou ainda um caboclo raiz, como diz outro, um homem raiz, né? E o chapéu, para mim, representa todos esses valores, né, do homem do campo, que é a pessoa mais importante que nós temos aqui no nosso estado do Paraná, o motor do nosso estado do Paraná, é a nossa agricultura, que é o que é mais forte no nosso estado do Paraná, que puxa o nosso estado. Então, fico muito feliz de ter com esse chapéu e representando os nossos agricultores do estado do Paraná. Eu sei que você tem uma história de vida linda, eu quero que você conte. Porque eu gosto de contar as pessoas que vêm lá de baixo e que acabam sendo vencedores, porque acabam sendo exemplo para outras pessoas. Eu sei que a tua história é assim. Cristina, eu nasci numa cidade de 4 mil habitantes, uma cidade pequenininha, né, aqui na divisa do Paraná com Santa Catarina, perto de Pato Branco. E lá eu sou filho de apicultores, né, colhia mel da abelha, tirava mel das caixas da abelha, mas depois nós tirávamos esse mel no final do ano, durante o ano eu vendia isso lá nas casas. Aí a gente também vendia pastel, sorvete, né? Então não tinha muita oportunidade de emprego lá em Galvão. Eu vim morar aqui em Laranjeiras do Sul, né? Onde meu tio mora, minha família toda mora. Lá, Teu primo é prefeito, né? Isso, o Jason Mendes é o prefeito de Laranjeiras do Sul, meu primo, né? E é o meu tio Geraldo Mendes, né? Que se for para receber é comigo, se for para pagar é o meu tio, né? O pai do Jason da Laranjeiras, né? O prefeito. E aí o meu tio veio embora para Laranjeiras e deu uma oportunidade de emprego para meu pai, na época, meus irmãos, né? Então a gente se mudou para Laranjeiras do Sul para trabalhar. E ali, 7 irmãos, né? Aí o meu tio deu emprego para os 2, 3 e eu vim junto. Mas não tinha muita oportunidade de emprego, porque para dar emprego para todo mundo, né? E ali eu vendia sorvete na rua, o mel, pastel na rua de Laranjeiras. Lembra que tinha aquela moreninha? Era morango por baixo e chocolate por cima. Quando vendia 3, podia tomar uma, né? Eu podia entregar o carrinho para o menino e estava tudo faturado já quem dos outros, né? E mais ali me deu muita experiência desse meio de comunicação, de rua, de estar perto das pessoas, vendendo, me relacionando com as pessoas, né? E aí não tive oportunidade de emprego também, muita oportunidade, então fui com 10 anos embora para São José dos Pinhais, onde meus irmãos tinham uma pequena oficina de manutenção de motores elétricos lá, fui para São José e comecei a trabalhar com meus irmãos, e aos 14 anos de idade eu resolvi montar o meu primeiro negócio. Comecei a comprar, peguei uma caixinha de ferramenta, R$2.000, Milão comprei uma caixa de ferramenta, Milão comprei uma pombinha velha, porque um motorista lá... Milão, né? Porque era dinheiro, hein? Milão hoje, né? E daí comprei a pombinha velha, né? E comecei a consertar os motores elétricos no final de semana, sábado, domingo, final de semana, feriado. E daí aquele serviço que ninguém queria fazer no final de semana, sábado, domingo, no feriado, como era 24 horas, eu fazia. E ali eu fui crescendo, né? E trabalhando e consegui fazer uma grande empresa de manutenção no ramo de máquinas elétricas no Brasil e na América Latina. E entendendo toda a dor do empreendedor paranaense, do agricultor, né, trabalhando no campo, né, das pessoas que realmente tocam esse estado aqui, esse nosso Brasil, né, que é o trabalhador, que é o empreendedor, que é o autônomo, que é o empresário, é o comerciante, é o empresário, né, entendendo a dor da burocracia brasileira, a gente conseguiu, né, criar esse sentimento que o nosso país pode mais, que o nosso Paraná pode mais. E aí me coloquei à disposição no ano 2022 como, né, candidato a deputado federal para o nosso estado do Paraná. E com várias propostas, né, que a gente teve e colocou, né, no nosso trabalho para defender o homem do campo, o nosso produtor rural, o nosso agricultor, que é o bem maior que nós temos nesse país. 20% de toda a alimentação mundial sai do Brasil hoje, 1,5 milhão de pessoas no mundo, né, são alimentados pelo nosso país, pela nossa agricultura brasileira. E o Brasil, nosso Paraná aqui, é o maior produtor de proteína animal do Brasil hoje, né? O Paraná hoje está destacado, hoje é o primeiro produtor de grãos também do Brasil, né? Hoje nós somos o segundo produtor de leite do Brasil, hoje vai ser leiteira. Então nós temos uma agricultura aqui muito puxante aqui no nosso estado do Paraná,
E eu venho de encontro defender o nosso produtor aqui no nosso estado do Paraná, no Pois Congresso é, o senhor Nacional. acabou de falar da questão da bacia leiteira, né? Os produtores de leite estão sendo muito penalizados. Exatamente, Cristina. O produtor de leite nosso hoje está sofrendo demais por causa da reidratação do leite em pó. Esse leite chega via Argentina, via Uruguai, né? Ele vem, a indústria que fabrica lá o leite em pó, ele pega o leite em pó, 80% da água, bate numa máquina e faz essa reidratação do leite que é vendido. Ele custa hoje para essa indústria de leite R$1 o custo de produção desse leite. Essa indústria for comprar o leite reidratado em pó e fabricar. Se for comprar do nosso produtor, vai custar R$1,70, R$1,90 hoje. Fica muito mais caro para essa indústria comprar do nosso produtor de leite. Só que, contrapartida de tudo isso, o produtor nosso de leite, para sustentar a vaca, para dar comida, ração para o gado, para a vaca, ele gasta por litro R$2,10. Ele está levando prejuízo. Né? Então, hoje o nosso produtor de leite, ele vai estar parando de produzir leite, vendendo as vacas. O barracão que ele levou 20 anos brindando para construir, ele não tem para quem vender esse barracão, vai ter que desmanchar. As ordenhadeiras de leite, ele passou 20 anos gastando dinheiro para comprar, ele vai ter que vender para sucata, porque não tem ninguém que quer comprar uma ordenhadeira de leite. Entrou em colapso. E esse emprego é um emprego familiar, é o que segura o homem no campo. O cara planta soja, Cristina, leva 6 meses para colher. Ele planta o milho, é mais 6 meses para colher. E o feijão com arroz do agricultor, aquele dinheirinho que entra todo dia lá no sítio, na chácara, na fazenda, aquele dinheirinho que entra no dia a dia para ele comprar o combustível, para ele comprar comida, né, os remédios dele, é o feijão com arroz, é o leite. É aquele dinheiro que todo dia entra lá, que é o dinheiro do dia a dia. Quando você tira esse feijão com arroz, esse dia a dia, esse leite, essa renda extra do dia a dia, você matou o produtor. Você matou o produtor, não só o produtor de leite, você matou o produtor de soja, matou o produtor de milho, você desestimula o homem, o emprego no campo. Você acaba com a agroindústria também, porque o queijo, o doce de leite, a nata, tudo, né? Então isso aí é uma cadeia produtiva muito grande, né? Então, nesse sentido, nós já fizemos a lei de DUP, né? Já protegemos, só que nós sabemos ainda que está entrando, né, leite em pó ainda reidratado, escondido. Nós temos que aumentar a fiscalização. Nós montamos agora uma frente parlamentar do leite lá em Brasília, qual eu faço parte. Eu faço parte da Comissão de Agricultura no Brasil, faço parte da FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio. E nós vamos defender o nosso produtor com unhas e dentes, que é o maior bem que esse país tem, é o nosso produtor, que é a indústria a céu aberto, Cristina. Né? O nosso produtor de planta reza para São Pedro, né? Espera dar uma chuva, dar uma pedreira, dar uma seca, perde tudo e vai lá e planta de novo, né? Acredita, olha a taxa de juros que está, não compensa o nosso produtor produzir hoje, a taxa de juros que está hoje, né? Hoje o custo do Brasil está mais caro do que você produzir qualquer coisa. Então, nesse sentido, nós estamos mudando muito no Congresso Nacional para que a gente possa restabelecer e o nosso produtor de leite possa voltar, né, a viver e produzir com dignidade, que é o mínimo que o nosso produtor, né, precisa. Então, contem sempre comigo, com esse deputado. Estou lá no Congresso Nacional defendendo o nosso agricultor, defendendo o direito à propriedade, defendendo o direito à segurança dos nossos produtores. Então, nesse sentido, nós temos trabalhado muito. E é para isso que eu me coloquei como... O senhor também, acho que a semana passada, assumiu a primeira vice-presidência da Comissão de Transporte. De Viação e Transporte no Brasil. Isso, assumi a semana passada a primeira vice-presidente da Comissão de Viação e Transporte, que cuida do quê? Cuida do setor de logística, que é o que mais impacta no custo brasileiro hoje, né? A logística, nós estamos falando de aeroportos, de aeroporto, de aviação, nós estamos falando de ferrovias, de trem, rodovia. Nós estamos falando de rodovia, nós estamos falando de hidrovia, de portos, né? E a gente precisa, né, desburocratizar o Brasil, né? Primeiramente para a gente destravar ambientalmente para fazer as ferrovias e se tornar mais competitivo, para diminuir o custo. Nossa, ia baratear o custo. Ia baratear muito o custo, como os Estados Unidos, sim, a China já estão super desenvolvidos em ferrovia, né? E nós temos que desburocratizar isso no Brasil. Nós temos que reduzir o custo de logística no Brasil, que é um custo muito caro hoje, né? A gente vê aí um lobby muito grande dessas grandes montadoras de caminhões e tudo, né? Nós temos um
lobby muito grande, e a gente tem que trabalhar para reduzir esse custo, reduzir a carga tributária, facilitar essa logística no Brasil, aumentar, né, a condições da gente transportar em volume. Porque nós mudamos muito a nossa característica aqui no Paraná da indústria. Mas como já mudou muito a característica da indústria? Mudou porque é o seguinte, eu moro em São José dos Pinhais. Há 30 anos chegou uma fábrica de carro lá que era Renault e Volkswagen. Hoje essa empresa lá gera 3.000, 3.500 empregos numa fábrica de carro, da indústria de automóveis, né? E antigamente nós vendíamos, nós saímos aqui no Paraná, nós saímos de uma arrecadação de 40 bilhões ano para 80 bilhões ano de arrecadação de impostos no governo Ratinho Júnior, que é um diamante que nós temos que cuidar aqui no estado do Paraná, que é o nosso governador. Dobrou? Exatamente, dobrou a arrecadação. Mas por quê? Nós mudamos o modelo de fazer gestão industrial no Paraná. Nós implantamos a tal chamado agroindústria paranaense. O que é a agroindústria paranaense? Antigamente nós pegávamos o soja, o milho, a matéria-prima, vendia para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Europa. Hoje, para os Emirados Árabes, hoje nós fazemos o quê? Nós pegamos o soja, o milho, nós fazemos a ração, a quirera, tratamos o frango, cuidamos, abatemos e vendemos embalado pronto para consumo. Isso é o valor da cadeia produtiva. Hoje nós falamos do frigorífico lar gerando 9.000 empregos. Olha como mudou, nós temos uma indústria automobilística e a indústria do agronegócio gera 9.000 empregos. Hoje, se você comprar um frango no Paraná, é só daqui a 5 anos. Não tem frango para entregar. Toda a produção nossa para os próximos 5 anos está vendido. Já tem que instalar mais frigorífico, mais abatedor, mais investimento. Então, quer dizer, a agroindústria paranaense, ela se transformou. É a mesma coisa, Cristina, aqui na região do Guarapava. A cevada. Antigamente você vendia cevada para tudo que é lugar do Brasil. Hoje você produz a cerveja aqui. Hoje o malta está aqui, a industrialização chegou, a indústria, geração de emprego, você já vende um produto acabado. Você vendia cevada, por exemplo, você vendia R$1, você vende a cerveja a R$10, o produto acabado. Você gerou emprego. A industrialização da agroindústria paranaense se tornou referência no Brasil e por isso que o Paraná se tornou o 4º PIB brasileiro, por isso que o Paraná, né, hoje é o estado que mais gera emprego de carteira assinada no Brasil, né? Então se tornou uma referência. Nós do governo federal, junto com o nosso governador Ratinho Júnior do estado do Paraná, vem desburocratizando o estado e fazendo com que as coisas aconteçam. Deputado, eu sei que o senhor está com uma agenda assim, muito apertada, seus assessores estão me olhando ali na porta, eu nem vou olhar para lá, porque eu não quero nem ver. Eu quero perguntar para o senhor, primeiro, o senhor está no União Brasil. Como está Sérgio Moro? Assim, Cristina, nós estamos dentro da chapa do União Brasil, sou deputado federal pela União Brasil, do nosso partido, né? Pretendo ficar dentro do nosso partido, né? Mas também já falei com o nosso governador Ratinho Júnior e vou acompanhá-lo. Vou acompanhar o governador, o nosso governador do estado, que é o modelo Paraná. Nós temos uma arrecadação de 40 bilhões de anos para 80. O senhor está no União Brasil e não, se o Sérgio Moro for candidato pela União, o senhor vai com o Ratinho. Com o candidato. Vamos acompanhar o governador Ratinho Júnior, né? E outra, assim, primeiro, Cristina, para nós falar tudo isso, existe pré-candidatura, né? Sim. Ninguém é candidato a governador do estado ainda, né? E outra, não foi feita nenhuma composição política no estado ainda. Nós precisamos primeiro saber quem que são os candidatos. Mas o senhor acredita que é possível uma composição entre Sérgio Moro e o candidato Ratinho? Eu acho difícil, mas na política tudo pode acontecer, né? Então, né, Cristina, hoje nós temos o Guto Silva como secretário extremamente preparado, né? Desenvolveu o estado todo, grandes projetos de obras. Olha quantos, todas as cidades do Paraná estão aí, todas as cidades do Paraná estão asfaltadas, né? Olha quanta infraestrutura nas cidades. Não tem município que recebeu menos de 10, 20, 30 milhões de infraestrutura. Nós temos um secretário totalmente preparado. Nós temos um presidente da Assembleia ali, né? O Alexandre Curto é um presidente da Assembleia Legislativa ali. É um cara que, né? Quantos mandatos tem? Olha a força política no estado, né? 300 prefeitos, né? Nós temos aí o Sérgio Moro, né? Que vem hoje, né? Nas pesquisas apontam, né? Que é um homem muito conhecido no Brasil.
teve bom serviço prestado com a Lava Jato. Eu acho que tudo isso aí, né, tem um nome, senador se elegeu, né, pelo povo paranaense. Então existe um cenário hoje, na verdade o Paraná tem bons quadros, né? Agora o que a gente tem que aguardar é a conclusão e quando fechar a janela partidária para ver o que acontece de verdade. Porque todo momento que TV vai para um lado, vai para o outro, sai um, entra outro, essa estabilidade, né? Todo dia uma notícia, um dia o PL que vem, outro dia o PL vai, um vai pro PL, outro dia outro vem pro PL, um dia um entra no novo, outro dia sai. E estamos em plena janela partidária. É uma desestabilidade, nós temos um quadro ali que o Ricardo Barros também não entende que seja viável uma candidatura do Sérgio Moro dentro do nosso partido União Progressista, acha que nesse momento não tem viabilidade, né? Então nós estamos bem ainda definidos. Acho que nesse mês agora que as coisas vão se definir. Nós temos que orar porque nós temos uma federação, União Brasil e o Progressistas, não é uma fusão ainda, isso é uma federação, né? Nós temos que ter o nosso tamanho também dentro desse bloco da federação. É uma federação que eu acho que é difícil. Nós temos o Felipe Francisco que está sendo partido, vai para o Podemos, o Padovani não é mais candidato à reeleição a deputado federal, aí ficou dentro do partido eu e o Matheus Loyola. Né? Surgiu um boato de que o senhor seria candidato a deputado estadual. Não sou candidato a deputado estadual, isso é um boato, o pessoal larga notícia fake news que às vezes, né? Sempre, né, comecei como deputado federal, tenho prestado bons serviços ao Estado do Paraná e ao Brasil como deputado federal e vou continuar prestando bons serviços, né, se a população entender como deputado federal, como sempre faço. Então, deputado, eu vou respeitar a sua agenda aqui em Guarapuava, que está bem atrasada e bem apertada, graças a Deus, né? Porque foi surgindo a agenda aí pelo meio do caminho. Então, o senhor hoje mora em São José, representa São José, mas o senhor tem trazido muitos recursos para Guarapuava também. Cristina, eu tenho uma conexão muito forte aqui com a região central do estado. Sou do Laranjeiras do Sul, meu primo é prefeito lá, o Gerson Mendes, vem fazendo um trabalho maravilhoso com 86% de aprovação, vem colocando a cidade no rumo do progresso, do desenvolvimento, geração de emprego, de renda, né? Está trabalhando agora para transformar o município. Existe uma conversa com o frigorífico, com a agroindústria Lar, para vir se instalar em Laranjeiras do Sul, né? Aquele projeto da Agro-Laranjeira que não caminhou no passado e hoje, junto com o nosso governador Ratinho Júnior, junto com o Ortigar, a gente está reestruturando esse trabalho para que a gente possa colocar uma agroindústria de grande porte no Rio Grande do Sul, junto com o nosso prefeito Gerson Mendes, né? Então, nesse sentido, nós temos trabalhado bastante. E aqui, especialmente para Guarapuava, que é uma regional aqui que atinge 26 municípios, né, aqui em Guarapuava, eu tenho ajudado muito na questão da saúde. A saúde é uma questão que precisa de muita atenção, tem muita sensibilidade, que a gente precisa cuidar do nosso povo, e principalmente o povo que mais precisa, que é o povo mais carente, é o povo que realmente depende do SUS, depende do remédio, a Dona Maria, o seu João, que depende do exame, que depende da cirurgia, que depende desse atendimento. Nós precisamos tratar as mães com segurança, com responsabilidade, com cuidado. O direito à maternidade é um direito sagrado, mamãe, né? E com segurança. Então, com isso tudo, fez eu me sensibilizar e entender que o momento que o Hospital Santa Teresa passou no ano 2023, quando eu cheguei para ajudá-lo, ele, né, que estava fechando, interditado o hospital, fui lá pedir para o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Curitiba, para que ele desse um voto de confiança para o Hospital Santa Teresa, que eu ia colocar 10 milhões de recursos, que ele deliberasse essas trabalhistas para poder fazer a folha de pagamento do pessoal que não tinha mais condições de trabalhar porque não recebia, porque precisa do pagamento para poder levar a comida para dentro de casa. Então eu tive a sensibilidade de acreditar que é um hospital muito tumultuado, muita falcatrua, muito problema de gestão anterior, de gente que, né, só fez coisa errada no hospital e não tinha mais credibilidade. Mas eu dei um voto de confiança para o pessoal lá, para a Ana, para o André Kloster, para que a gente pudesse enviar 10 milhões de reais de recursos para começar
desafogar, começar a tirar a água, né, da cabeça e colocar no olho, não era nem no nariz, era no olho, né? E ali, né, Cristina, a gente pôde ajudar, fui lá falar com o desembargador entendeu, viu que a gente é sério, que estava lidando, né, com o deputado, com o hospital, que são empresários, gente que quer fazer o bem para as pessoas, e ele começou um trabalho suavezinho. Longe ele estava mil maravilha, mas hoje, pelo menos, eu falo, como o Hospital Santa Teresa não é fácil, sem ele é mais difícil, muito mais difícil, né? Então a gente pode ajudar, contribuir, mandando 10 milhões de reais de recursos. Foi aonde eles fizeram folha de pagamento, foi onde eles compraram medicamento, equipamento, o governo do estado veio ajudando, outros deputados também ajudaram, o Santa Teresa, e hoje está no hospital de porta aberta, já atende crianças, passei lá hoje, fiz uma visita, né? Também tem ajudado muito, agora comecei a ajudar também, né, o Câncer Center, o Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente, uma causa que é muito importante, que é uma doença que é muito difícil das pessoas lidar com ela, até psicologicamente, que é o câncer, né? Então a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande. Hoje também mandei R$1 milhão lá para o Hospital do Câncer hoje, né, para ajudar, né, ali o Hospital São Vicente, né? Então a gente entende a necessidade, sabe que a saúde é uma prioridade no nosso mandato. Eu tenho ajudado muito, porque se a gente tem saúde, a gente tem força para trabalhar, né, Cristiano? Né? E cuidar das pessoas é uma obrigação nossa, né? E então, nesse sentido, né, eu fico muito feliz de ver hoje o Hospital Santa Teresa reformado, com alas, com equipamentos. Fico feliz de lá ver um São Vicente ali com tantos equipamentos, tanta tecnologia, tanta estrutura aqui em Guarapuava, né? Isso me surpreendeu e me deixou muito feliz de entender que Guarapuava está vivendo um novo momento na saúde, né? Tem suas dificuldades, né? Tem seus problemas de gestão, em todo lugar tem, mas eu acho que são coisas passageiras. Daqui a pouco se encaixam as coisas, as engrenagens vão se moldando, né? Passei hoje também que falei com o Baitala, com o prefeito, mandei 10 milhões no ano passado para ele também, para a prefeitura de Guarapuava, tem ajudado muito o município. Eu acho que o deputado que mais mandou emenda impositiva aqui para Guarapuava tem sido eu, são 20 milhões entre Santa Teresa e a prefeitura, são mais de 20 milhões, agora 21 milhões de recursos do meu mandato, né, que não é dinheiro do governo do estado, é dinheiro do meu mandato mesmo, né? Então tem ajudado muito Guarapuava. E tive 600 votos, né? Então eu tenho certeza que eu dei um retorno muito mais prato que muitos deputados que tiveram muito mais votos que nunca apareceram mais aqui, né, Cristina? Então pude cuidar das pessoas e dar esse retorno, né, para a população aqui de Guarapuava, não só da Guarapuava. Quando nós falamos de São Vicente e Santa Teresa, nós estamos falando de 26 municípios, né? Pega toda a região aqui, né? Então, toda a região nós distribuímos esse recurso e podemos ajudar as pessoas. É um dever nosso, como gestor público, de cuidar das pessoas, né? De ter esse cuidado com as pessoas e cuidado também com a nossa agricultura, né? Que é muito forte, que é muito puxante, que é isso que em volta de Guarapuava é a agricultura que é que gera emprego, renda para as pessoas. Tudo é uma engrenagem, né, deputado? Uma pessoa bem alimentada, ela tem condição de trabalhar, de produzir e, consequentemente, ela não fica doente. Exatamente. Então, hoje Guarapuava tem o Hospital do Câncer ali, né, que é uma referência, né, aqui na região central do estado, e tenho certeza que vai se tornar uma referência no Paraná e no Brasil. Pelo que eu vi hoje ali, é uma coisa assim fantástica. O seu Dacir é uma pessoa maravilhosa, não conheci hoje, um ser humano de uma sensibilidade muito grande, né? Não precisava estar fazendo tudo aquilo que fez, né? Já era um homem que já tem condições de se aposentar, mas está ali lutando, montando um hospital filantrópico e ajudando as pessoas. Então, né, parabenizar esses gestores pela coragem, né, de empreender e de cuidar. Porque eu falei para o professor Dacir hoje, rapaz do céu, né, gasta o tempo para construir um loteamento, um terreno, vai construir uma usina hidrelétrica, vai fazer um shopping, vai fazer qualquer investir em outros lugares, né, para que montar o hospital, né? E eu falei para ele, né, mas a gente entende que isso é a sensibilidade, é uma missão da pessoa deixar um legado para as pessoas, sim, né, é o retorno que ele dá, né? É o retorno que ele dá para Guarapuava, para toda a região, para o estado do Paraná. Então, né, que Deus sempre abençoe, né, que Ele encoraje as pessoas que tenham essa sensibilidade, né, de poder dar um retorno e ajudar a cuidar das pessoas, né, porque a saúde realmente, né, é o último
A pessoa que entra no SUS é porque ela não tem mais para onde ir, né? Porque quando tem um recursinho, tu vai no hospital particular, tu vai fazer um exame, tu faz. Aquele cidadão realmente que mais precisa. Que infelizmente é a maioria. Que é a maioria que vai dar um grito de socorro na porta desse hospital. E eu sempre gosto de investir muito nos hospitais, Cristina, nas UPA, nas unidades de baixa saúde, nos pontos de socorro, porque... Eu vi que o senhor também tem hospital em São José, né? E isso, o Hospital São José lá, consegui 154 milhões de reais para a construção do novo Hospital Maternidade São José dos Pinhais. São 310 leitos, né, que vai atender lá na cidade, né? Então é um hospital de maternidade também, tem ajudado bastante, né? Porque, Cristina, eu penso uma coisa. Você pode ser rico ou você pode ser pobre. Não interessa se é o presidente da República, o governador do Estado do Paraná ou qualquer pessoa, né, qualquer trabalhador, né, como a gente é, né? Você bater um carro na esquina, ninguém vai ter tempo de perguntar quem você é. Sim. Simplesmente você vai embarcar numa ambulância, né, ou um corpo bombeiro, um SAMU, um SEAT, e vão te levar para o primeiro hospital a porta aberta. Então cuide como se fosse para você. Porque você não vai ter um jato particular, não vai ter um hospital particular para você. Cuide como se fosse para você a saúde. Porque onde você sofreu um acidente, você vai estar lá e talvez seja você a pessoa que vai precisar, né, desse socorro. Né? Então, eu trato a saúde com muita responsabilidade, porque a gente pode ser o próximo do lado. Deputado, acho que eu tenho que terminar aqui, porque senão seus assessores ali vão me estrangular pelo atraso da sua agenda. Mas foi um prazer recebê-lo aqui. O Portal ASN está de portas abertas mesmo lá em Brasília. Sua assessoria pode nos chamar, a gente faz entrevista online, não tem problema. E continue cuidando de Guarapuava, de toda a nossa região. Cristina, eu que agradeço, né, a Rede Subnotícia, né, tantos anos de trabalho, bons trabalhos e sérios trabalhos prestados. Estamos indo para 27 anos. 27 anos, né? Então ninguém se mantém de pé, né, Cristina, com 27 anos, sem ter credibilidade, sem fazer um trabalho sério, levar uma notícia de fato, uma notícia com responsabilidade, né? E é muito bom a gente estar trabalhando no Congresso Nacional, manter, né, firme a nossa democracia do nosso país, né, deixando, né, tendo esse trabalho, lutando para que a gente possa ter uma imprensa livre, de desenvolver o seu trabalho e cobrar, né, tanto os gestores públicos, né, enfim. Então, nesse sentido, fico muito feliz de estar participando aqui com você, parabenizar pelo teu trabalho e dizer que nós também está o nosso gabinete lá em Brasília aberto, né, a nossa estrutura, né, para vocês, né, aqui jornalistas e blogueiros de toda a região. Já estivemos lá, né? Isso, e colocar o nosso gabinete à disposição para que a gente sempre possa ter vocês bem lá e também a gente fazer esse trabalho em conjunto de levar a informação até as pessoas, né? Então, fico feliz de estar participando, mais uma vez te agradecer pelo espaço que você nos abriu aqui. Imagina, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada Nanda que me acompanha aqui, como sempre, né, Nanda? E vamos contar para o deputado, né, que nós estamos com 12 milhões de acessos por mês nas nossas plataformas e nas nossas redes sociais. Então é um bom número, né, deputado? Nossa, que maravilha! A rede social hoje, realmente, eu sempre falo que só tem um jeito, Cristina, de você estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é através da comunicação, né? Justamente. E da livre imprensa que nós temos. Então isso nos orgulha lá, a gente sempre manter firme e resiliente a nossa democracia e né, ter esse direito de falar, de ouvir, de escutar, de se pronunciar. Acho que isso é uma coisa muito bonita do nosso país. Obrigada mais uma vez, deputado. Obrigada a você que nos acompanhou. Fique ligado e olha, conheça mais a história do Homem do Chapéu.